Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, amigos. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer a participação dos nossos amigos através do WhatsApp 981 70 14 34. Nós estamos aguardando uma resposta do órgão gestor de mão de obra com relação à denúncia do Gilmar, né? Ele que é operador portuário, ligado ao Sintraporte, que é o Sindicato dos Trabalhadores Portuários. O OGMO não diz quando que eles vão receber, quando que eles vão retornar ao trabalho. Eu fico imaginando por que alguns órgãos existem se eles não dão resposta, né, aos seus associados, né? E olha, cabe aí, o Miro, você que é presidente do Sintraporte, Miro, cabe aí uma fiscalização, uma orientação junto ao OGMA para que ele possa responder. Nós já entramos em contato, mas até agora não tivemos resposta, tá certo? E também, se você tem uma denúncia, se você quer participar, fique à vontade, porque o Hora Geral é feito para você. Nós temos o 981 70 14 34 à sua inteira disposição. Não se esqueça que eu estou com você. Eu vou abrir o Hora Geral de hoje com imagens de um incêndio que ocorreu na Zona Noroeste na madrugada de terça-feira. Essas imagens que você vai assistir foi uma imagem depois do incêndio. Vários barracos foram queimados. E sabe o que significa isso, amigos? Eu vou pedir para que o Fábio não solte ainda o vídeo. Isso significa que quando um município não tem como as suas prioridades projetos habitacionais, isso vai acontecer várias vezes. São muitos os incêndios que vêm ocorrendo na cidade de Santos, principalmente na Zona Noroeste. Por quê? Porque a população que mora lá, uma população significativa, precisa de projetos habitacionais. E as pessoas acabam morando de uma forma conurbadas, próximas uma das outras. Aí basta um curto-circuito, basta qualquer tipo de incidente e vem um incêndio. Olha só como ficou. Eu vou soltar o vídeo, eu vou pedir para o Fábio soltar. Mas olha só, praticamente vários barracos ficaram destruídos, né? E o que é interessante é que, nesse momento, quem acaba ajudando também é a população. Se você tem móveis usados, roupas, objetos de higiene pessoal, sabonete, toalha, papel higiênico, leve até o Fundo Social de Solidariedade de Santos, que fica ali bem na Gota de Leite, na Avenida Conselheiro Neves, em frente ao Hospital dos Silvadores, porque você vai poder ajudar as famílias que praticamente perderam tudo, só ficaram com a roupa do corpo. Veja o incêndio na Zona Noroeste na madrugada desta terça-feira, aqui no Hora Geral. Veja como ficou depois do incêndio. Pode soltar, Fábio. Olha isso. Mano. É triste, é lamentável e a gente fica imaginando, né? Já não basta o momento difícil que nós estamos passando pela quarentena e essas pessoas acabaram perdendo os seus barracos. Ninguém merece, ninguém merece. Eu aqui, olha, eu fico indignado, sabe por quê, amigos do Hora Geral? Porque não existe uma discussão dentro do CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, em elencar, por exemplo, né, a questão da habitação. Porque na habitação você vai poder resolver muitos dos problemas. É cidadania, é dignidade, né? E eu tenho ouvido muito que na cidade de Santos não existem áreas disponíveis, mas se nós estamos numa região metropolitana, por que não fazer um levantamento para saber qual a cidade que pode receber projetos habitacionais e aí contemplar essas famílias que ficam morando de uma forma desumana? Esse é um problema que os prefeitos têm que resolver. E não adianta ter prefeito falando assim, eu não sabia, ô cara pálida. Lógico que sabia,
Porque quando você concorre, quando você está participando de uma eleição, você sabe tudo o que acontece na sua cidade, porque os problemas são públicos, os problemas são metropolitanos, só que as soluções, elas não são metropolitanas, e quem paga com isso é a população. Tá vendo? Esse foi um incêndio que aconteceu na zona noroeste de Santos, mais um incêndio, né, para deixar as famílias desalojadas. Já não basta algumas famílias que perderam tudo no deslizamento no começo de março, também nos morros de Santos, agora esse incêndio na zona noroeste. Bom, ó, da zona noroeste, vamos até o Guarujá. Eu quero saber como é que está o hospital de campanha que está sendo montado na base aérea do Guarujá. Tudo certo aí, produção? Vamos até o Guarujá, aqui no Hora Geral. Vamos ver como é que está o hospital de campanha. Vamos lá, vamos ver, vamos assistir. Com recursos do GAEMA, o Hospital de Campanha de Guarujá está quase pronto. A previsão de entrega é entre os dias 25 e 30 de abril. O hospital terá 70 leitos, sendo 20 deles de UTI. Primeiro é importante a gente dizer como que nós chegamos até aqui. Esse é um trabalho que remonta desde o dia 19 de fevereiro. A nossa relação com o Estado-Maior das Forças Armadas e a Força Aérea é boa. Daí conquistamos a permissão do Estado-Maior para que utilizássemos o hangar da base aérea de Santos, aqui em Vicente Carvalho, numa área de 4.000 metros quadrados. Inicialmente estamos ocupando 2.000 metros quadrados, com potencial até, se necessário for, espero que não, até esses 4.000 metros. Nós podemos dobrar o número de leitos. Por hora, são 70 leitos, como você disse, 50 dos quais para média e baixa complexidade e 20 leitos de UTI, que terão todos os equipamentos necessários, monitores cardíacos, respiradores, oxímetro e todo um pessoal com experiência e em treinamento para poder receber esses pacientes potencialmente enfermos. Naturalmente, toda a obra, toda a estrutura, todo o projeto, a gente tem uma expectativa e que às vezes a gente consegue cumprir. No caso aqui do hospital de campanha, nós já estamos com 80% da estrutura já montada e nos falta apenas a chegada de alguns equipamentos que estão vindo, uma parte inclusive do exterior, e esse atraso é decorrente da grande procura. E eu acho que é importante também frisar que todos os equipamentos que serão aqui adquiridos, que já foram adquiridos, ao final do projeto permanecerão no patrimônio do município. Então eles ficarão para o município e o município fará a distribuição dentro das unidades de saúde do Guarujá. Depois que ele estiver pronto, nós vamos ter uma equipe de 230 profissionais de saúde, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, pessoal de apoio, pessoal de suporte e mais toda a equipe médica contratada dentro da normatização necessária para o atendimento dessa pandemia. Serão mais de 250 pessoas aqui diariamente. Há uma somatória de forças para que a gente possa disponibilizar o hospital de campanha. Ampliamos também mais 10 leitos de UTI dentro do Hospital Santo Amaro, dos quais hoje 6 estão ocupados, com 2 pacientes entubados. Nós temos no Panda Rodoviárias, adequamos a toque de caixa, né? Ou seja, mais 14 leitos, dos quais 4 isolamentos e 10 leitos de pacientes de média e baixa complexidade. Nós adaptamos o ambulatório de referência de especialidades, o ARI, numa unidade de enfermaria de 20 leitos, para poder suportar a demanda de outras patologias. O hospital de campanha, com certeza, vai ser fundamental caso haja necessidade de internação de pacientes. Saúde não tem preço, mas tem custo e tudo depende de custeio. Nós conseguimos implantar com parceiros como a base aérea, como o Ministério Público do Estado de São Paulo, através do GAEMA, doutora Flávia, doutor Eloy, doutora Sandra, promotores da saúde, enfim, para que nós liberássemos recursos junto ao MP de R$8.500.000. Frutos, esses recursos estavam depositados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Tivemos autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente pelo CONDEMA, que é um órgão do município, autorizou esses recursos para que nós efetivamente implantássemos. Tudo que se está vendo aqui tem custo, para que a gente pudesse operacionalizar, creio aí, entre o dia 25 e o dia 30, para receber os primeiros pacientes, que a gente torce para que não sejam muitos. Perfeito. Olha, mais uma vez eu quero aqui registrar o envolvimento e a satisfação que o prefeito Walter Suman está dando à população com relação a um momento delicado que nós estamos passando em toda a região.
Amigo, você sabe o que eu achei mais interessante de tudo isso que foi falado na reportagem? É que o diretor da ACENI, né, ele que falou na reportagem, ele disse que após esse momento de pandemia, todos esses, tem como mostrar, Fábio, todos esses acessórios que estão sendo utilizados na construção do hospital de campanha ficarão à disposição do município. Olha, tá vendo? Tudo isso daí, ó, tudo isso daí que está sendo montado na base aérea do Guarujá, isso que você está vendo, que é o hospital de campanha com 70 leitos e 20 UTI, após a pandemia, né, após esse momento, tudo isso daí, ó, vai ser distribuído no setor de saúde para otimizar, para melhorar a saúde na cidade do Guarujá. E outra, são poucos os chefes do executivo que dão satisfação, como é o caso do prefeito Walter Suman, da onde veio a verba, aonde que estava alocado, a autorização para poder usar para oferecer à população. Eu sei que aquelas pessoas mais críticas devem até falar, não faz mais do que obrigação, mas olha, é melhor a gente ter um chefe de executivo competente e ao lado da população do que aqueles que só ficam no seu gabinete, da sua casa, fazendo live, falando um monte de baboseira. Eu não preciso falar quem é, né? Eu não preciso falar quem é. Você, na sua cidade, sabe como que está sendo o comportamento do seu prefeito e de todo o staff, né? Então, essa é a Bia Damasceno que conversou com a gente. Então, eu espero também, prefeito Walter Suman, que todos esses 20 leitos, 70 leitos, que eles não sejam utilizados e que a população do Guarujá tenha conscientização, a população do Brasil tenha conscientização de que pode se prevenir contra o Covid-19, tá certo? Ó, eu vou mudar do assunto, mas tem a ver com a pandemia, né? Você sabe que muitos municípios estão obrigando o uso de máscaras. Você viu, inclusive, que na entrevista que o prefeito deu, ele tirou a máscara para poder conversar, óbvio. Mas enquanto ele estava caminhando com as autoridades na base aérea do Guarujá, ou melhor, base aérea de Santos, que fica no Guarujá, ele estava com a máscara. Você sabe como tem que utilizar a máscara? Sabe? Você acha que você pode ficar com a máscara o dia inteiro com ela? Você sabe que tem máscaras que são descartáveis, você usa as 2 horas e descarta? E outras que podem ser laváveis? Bom, nós vamos apresentar aqui no Hora Geral uma reportagem que vai explicar um pouco mais como se utilizar das máscaras. Aí você pode falar assim, Douglas, por que você não está de máscara? Bom, eu não estou porque aqui no estúdio nós temos 3 câmeras de controle remoto, né, que são monitoradas pelo diretor de imagens, que é o Fábio, e eu estou sozinho aqui no estúdio. Então não há necessidade. Mas você que vai trabalhar, precisa estar na rua, não esqueça de levar a sua máscara. Mas antes, veja a reportagem. Marcelo, as máscaras estão super requisitadas, mas as pessoas não sabem como usá-las e qual a diferença de uma para outra. Então eu vou pedir para você explicar as 2 principais que nós temos, qual a diferença de uma para a outra. O grande problema delas é a hora que a gente vai colocar ou a hora que a gente vai retirar, porque a gente pode contaminar a parte interna dela e aí ela tem que ser descartada, ela não pode ser reutilizada. Até mesmo porque se eu passar no ambiente contaminado e contaminar a parte interna dela, eu fatalmente quando eu colocar ela no meu rosto, eu vou respirar aquele contaminante e vou ficar contaminado. A gente tem essa que é a máscara cirúrgica, que ela é bem equivalente à de pano, que está se usando por aí. E a gente tem essa aqui, que é a PFF2, que ela é utilizada especificamente para quem trabalha na frente, na linha de frente. Essa máscara aqui, ela, diferente do que muita gente acha, ela não tem lado. Então, tanto faz eu colocar ela assim ou colocar ela assim. Porque o filtro dela está no meio dela, são 3 camadas. Ela só tem lado de cima e lado de baixo. Ela tem um lado que tem um ferrinho, e é que nem um araminho molinho, ele serve para moldar em volta do nariz. Então eu sei que onde tem esse ferrinho é a parte de cima. Como que eu vou colocar essa máscara? Eu coloco ela na palma da minha mão, vou pegar esse ferrinho voltado para cima e vou posicionar ele na altura do ossinho do meu nariz. Vou segurar a máscara lá e não vou tirar mais a mão do lugar. Vou colocar ela no meu rosto e só quando eu finalizar que eu tiro a minha mão. Põe ela na palma da minha mão, coloco ela na posição, puxo a parte de baixo dela para baixo do queixo, prendo atrás de uma orelha, prendo atrás da outra orelha, está colocada. Ponta do dedo na ponta do nariz, só para encostar o ferrinho, para que ele não fique distante. Ponta dos 2 dedos na lateral
do nariz só para moldar ela. Na hora de retirar, essa máscara ela pode ser utilizada por até 4 horas, desde que eu não fique removendo ela toda hora e ela não fique molhada. Se eu estivesse tratando de um profissional da saúde, eu ia dizer para você, olha, retirou ela do rosto, tem que jogar fora. Pendurou ela no queixo, tem que jogar fora. Colocou ela na testa, tem que jogar fora. Tem gente que deixa ela pendurada aqui na orelha assim, tem que jogar fora. Nenhuma máscara pode ser higienizada dessas máscaras que são descartáveis. Nem álcool, nem lisoforme, nem banho de água com sabão, não. Tirou ela do rosto, deixa ela guardadinha, de preferência enrolada num papel, porque o papel ele retém umidade. Tanto a máscara cirúrgica quanto a PFF2, elas retêm o vírus. Tanto faz eu usar essa ou eu usar essa, eu vou estar protegido do mesmo jeito. Essa aqui, a vantagem dela é que eu posso pôr e tirar quantas vezes eu quiser. O ideal é que eu abra o saquinho dela, que nem eu abro um pacotinho de batata frita. Pra quê? Porque eu vou utilizar o mesmo saquinho dela para guardar quando eu não for utilizar mais. Essa máscara ela tem um grande problema. A hora que você vai colocar ou a hora que você vai retirar ela, você pode contaminar a parte interna dela. O erro mais comum que as pessoas cometem é fazer isso aqui. A hora que vai abrir a máscara, coloca o dedo lá dentro e puxa ela. Seu dedo, se ele estiver contaminado, você já contaminou a parte interna da máscara. Então, o certo de você abrir essa máscara é você segurar ela pelo elástico e abrir ela pelo elástico. Abriu, ela está pronta para usar. Como que eu vou colocar essa máscara? Eu tenho o elástico de baixo e o elástico de cima. O de baixo é para ficar sempre no pescoço. E o de cima, sempre na parte de cima da cabeça. Vou colocar lá na palma da minha mão. Vou pegar esse elástico, vou colocar ele por cima dos meus dedos e vou colocar essa máscara no lugar. Depois disso, minha mão não sai de lá enquanto ela não estiver fixa. Coloco ela no lugar, acho o elástico da parte de baixo, levo ele lá no meu pescoço, pego o elástico da parte de cima, coloco ele na parte superior da cabeça, tá colocado. Preciso prestar atenção para ver se eu não tenho uma folga aqui. Se eu tiver uma folga aqui, significa que ela está muito para baixo. Ponta do dedo para encostar ela no meu nariz. Ponta dos dedos na lateral aqui, só para conformar. O ideal é que você tire a parte de cima do elástico, feche ela, puxa ela para frente. Fala que você tem que falar com ela fechada. Retira ela do pescoço e aí coloca ela de novo da maneira correta. Se você não tem condições de fechar a máscara e colocar ela dentro de um local onde você sabe que ela não vai se contaminar, eu vou dizer para você, não guarde essa máscara. Se é uma dessas que você fecha e a parte interna dela está isolada, você com o ferrinho para baixo, você coloca ela dentro do próprio saquinho dela. Eu preciso partir do princípio que a parte externa dela está contaminada. O elástico também, então eu nunca vou colocar esse elástico para dentro dela. Se eu colocar o ferrinho para baixo, a parte aberta dela está aqui e está aqui na lateral. Toda a parte exposta aqui é a parte fechada. Então assim eu posso só dobrar ela aqui, ó, e guardar. Viu? Tudo isso é explicação, tudo isso é uma forma de orientar o nosso público telespectador internauta para que você faça a coisa correta. Quando a gente tem a verdadeira informação, dificilmente a gente erra. Deixa eu tocar num outro assunto com os meus amigos do Hora Geral. Vocês já ouviram falar em flexibilização? É, que algumas prefeituras estão flexibilizando, né? Sabe o que significa? Significa que aos poucos alguns comércios estão voltando a funcionar. É o caso do Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Santos, não. Santos é a única cidade que está relutando em flexibilizar. E, lógico, o que acontece? Isso acaba trazendo uma certa preocupação para os comerciantes, para os empresários, para os trabalhadores, porque muitos deles estão preocupados. Se o meu patrão não está funcionando, ele não está recebendo. Se ele não está recebendo, ele vai me dispensar. Como eu já tenho informação que muitos já perderam seus empregos porque os seus patrões falaram, olha, eu vou te dispensar porque eu não vou ter dinheiro para te pagar. E nem pagou as verbas indenizatórias, ou seja, 13º e férias, só para você ver. Essa é uma realidade que a gente não tem como fugir. Essa é uma triste realidade que nós estamos passando. Agora eu vou voltar, eu vou até a cidade de Santos e mostrar para você que os quiosqueiros, ou seja, aqueles que ficam nos quiosques da orla, né, eles estão fechados. Eles estão fechados. Por quê? Porque os quiosqueiros eles estão impedidos de trabalhar, como a própria faixa de areia e a orla está interditada. E o que acontece? Quando eles estão fechados, eles levam mais um prejuízo. Veja o que aconteceu no quiosque deste comerciante na cidade de Santos.
Eu vou colocar o vídeo e depois de colocar o vídeo eu vou conversar com vocês. Santos, aqui no Hora Geral. Olha só, mais uma vez, ó, entraram nos quiosques do Canal 1, arrombaram as portas. Olha aqui, ó, tá vendo, ó, tudo quebrado, ó, porta escancarada. Olha aqui, ó, tudo quebrado, tá? Tem condição uma coisa dessa? Agora eu quero ver se as autoridades vão dar conta disso, tá? Não tem luz, ó. Vou mostrar pra vocês o que fizeram aqui no Canal 1. Ó, vou mostrar o que fizeram no relógio aqui, ó. Roubaram a chapa do Elias, tá? Uma bagunça fizeram aqui. Não tem luz, arrombaram o relógio de força, tá? Arrombaram o relógio de força aqui. Olha só, olha a situação que tá isso. Vê se tem cabimento. E não aparece uma autoridade aqui, ó. Olha aí, ó, olha isso. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Safadeza, rapaz. Cadê a merda dos vereadores? Cadê o pessoal que ajuda a gente? Tem ninguém ajudando a gente, não. A gente é sozinho nessa merda dessa praia. Olha, o desabafo de um quiosqueiro que teve o seu prejuízo. E é óbvio, ele deve estar se perguntando agora, quem que vai arcar com esse prejuízo? Quem que vai arcar? Eu? Se eu não estou funcionando, eu não posso trabalhar, ainda sou roubado? Eu fico indignado, amigos do Hora Geral, sabe por quê? Porque isso é uma falta de segurança num local que tem um grande movimento que é a orla da Praia de Santos. Cadê a Guarda Civil Municipal? Cadê a Polícia Militar? Cadê a fiscalização? Olha só, ele perdeu praticamente tudo, teve aí um prejuízo, né? Além do prejuízo da iluminação, ou seja, para mim, ninguém precisa explicar, nem desenhar. Para mim, isso daí, sabe quem é o responsável? É a grande quantidade de moradores em situação de rua que tem em Santos, e eles acabam roubando isso para vender no ferro velho, para pegar uma mixaria e comprar pedra de crack, tá certo? Porque ali próximo do Canal 1 tem ali o túnel que divide Santos com São Vicente e ali tem uma cracolândia instalada que ninguém consegue resolver. Ninguém consegue resolver, né? Agora, o prefeito deveria tomar aí uma decisão e resolver. Ou seja, é uma cidade que eu vejo, Santos, que parece que não tem um comando. Os problemas são muitos, né? Ou seja, o quiosqueiro sem trabalho, o quiosqueiro da expectativa de uma flexibilização para que ele possa, de repente, funcionar num determinado período, ainda leva um prejuízo. A quem que ele vai recorrer? Você viu que ele está até nervoso, é natural, né? É natural, a pessoa perde a perspectiva, não sabe o que vai acontecer. Bom, de Santos, fomos até Brasília. Ontem, feriado, 21 de abril, eu vou mostrar para vocês como que estava Brasília ontem. Essa manifestação que aconteceu lá em Brasília é justamente para apoiar o presidente Bolsonaro e, ao mesmo tempo, mandar um recado para alguns políticos responsáveis pela Câmara Federal e pelo Senado também. Aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Vamos lá, Brasília, ontem. Vamos ver como é que foi a manifestação. Pode soltar, Fábio. Essa foi a manifestação ontem em Brasília. Você está vendo a grande movimentação de pessoas, a grande manifestação de manifestantes. Querendo o quê? Fora Maia, fora Alcolumbre, apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Olha, é um momento delicado para todos nós com relação ao coronavírus, mas também com relação à política, né?
Principalmente o que eu acho interessante, apesar do desgaste que existe entre os políticos e a população, é que a população ela está ciente daquilo que está acontecendo. E a voz do povo, como replicou o Pelé lá na década de 70, a voz do povo é a voz de Deus. Vox Populi, Vox Dei. Então, é sim fundamental que haja a participação popular nas decisões do Brasil. Não podemos ter um país democrático onde que as pessoas ficam assim de braços cruzados esperando o que vai acontecer, né? De forma alguma. Temos que participar sim e lutar por um Brasil melhor por todos nós, para mim, para você, por todos nós. De Brasília, nós vamos retornar até o Guarujá. Você sabia que tem uma ligação do coronavírus com o animal? Não sabia? Quer saber um pouco mais? Então eu vou chamar a minha amiga Bia Damasceno, que ela vai explicar aqui no Hora Geral. Bia, é com você. Os cães e os gatos, eles podem se contaminar, se infectar com Covid-19, porém eles não têm capacidade para transmitir. É o novo coronavírus. Tudo é muito novo. A ciência ela se atualiza diariamente, mas eu tenho que passar para vocês o que nós temos hoje, no dia de hoje. Tivemos 3 casos comprovados, que é do gato na Bélgica, do cão em Hong Kong e dos tigres em Nova York. Esses animais, provavelmente, eles foram infectados através do Covid pelo ser humano. Porém, não existe nada comprovado que eles possam transmitir para o ser humano quando eles desenvolvem a doença. Eles se infectam, eles se contaminam, porém eles não são capazes de transmitir. Eles funcionam como na medicina nós chamamos de fomites. O exemplo é o celular. Se você tiver Covid-19 e você espirrar, as partículas virais, elas ficam em cima do celular. Automaticamente, se a outra pessoa vem e mexe no celular, ela pode adquirir sim o Covid devido às partículas virais que ficam vivas ali por um período de tempo. Então, se você tiver Covid-19, você precisa se isolar sim do seu animal de estimação, como você tem que se isolar de todo mundo. Então, a culpa não é do bichinho. Portanto, não é para estimular o abandono dos animais. Está tendo muito bichinho abandonado, isso é um absurdo, porque eles não têm culpa nenhuma em relação ao Covid-19. Bem como as vacinas de Covid-19 ainda não existem na medicina humana. Então, aquela vacina do coronavírus canino não serve para gente. O coronavírus felino não passa para o homem. E o coronavírus canino, existe sim a vacina, a V10, é uma vacina importada que eu estimulo bastante que os proprietários façam. Mantenham a vacinação dos animais em dia, mantenham a saúde deles em dia. Se for necessário, solicitem um atendimento domiciliar por parte do médico veterinário. Cuidem dos seus animais. Depois que o bichinho volta da rua, lógico, lembrando que as caminhadas precisam ser breves, voltou para dentro de casa, lava as patinhas com água e sabão, pode passar álcool 70 na pata. Lembrando que o álcool em gel é terminantemente proibido para felinos e para cães, intoxica no caso, então não adianta, já tem de gato intoxicado que passaram álcool em gel no gato todo, então é proibido. Água e sabão, mantenha os banhos pelo menos uma vez por semana, os banhos medicinais sempre em dia e fazer a higienização adequada. Os animais, eles fazem a gente liberar a ocitocina, que é o hormônio que lembra o filho e a mãe tem naquele momento da amamentação. Eles ajudam a gente liberar endorfina, serotonina, que é a molécula da felicidade. Seu sistema imunológico precisa estar competente nesse momento para você poder enfrentar o Covid, porque afinal de contas diz que todo mundo vai entrar em contato com o vírus, né? Então a gente precisa estar imunocomprometido e os animais nos ajudam nesse momento, lógico, se eles estiverem saudáveis. Vacinação em dia, vermifugação em dia e atendimento veterinário em dia, isso é importante. O médico veterinário, ele atua no conceito de saúde única mundial, que é saúde ambiental, animal e saúde humana. O médico veterinário faz parte desses pilares. Então, consulte o médico veterinário de confiança. Doutora Mariana Costa, dando aí uma aula, né? Para você que tem o seu animalzinho de estimação, viu? Eles também merecem um cuidado dos donos, que são vocês, tá bom? Bom, eu vou encerrar o programa de hoje, mas antes quero mandar um abraço especial à cidade de Itanhaém. Ó, fala a verdade, como é bonita Itanhaém. Olha só, essa é a cidade de Itanhaém completando 480 anos, né?
Olha só que idade bonita, né? A cidade de Itanhaém está completando, e nós estamos aqui 488 anos. É exatamente isso. Itanhaém completando 488 anos, recebendo os parabéns da população, dos turistas, dos nossos amigos das cidades que compõem a região metropolitana, né? Hoje, quarta-feira, uma data especial. E olha, de acordo com a prefeitura, por conta da pandemia, não vai ter nenhum tipo de comemoração. Porém, a população será presenteada com uma série de obras de infraestrutura urbana e turística que custarão mais de 10 milhões. O valor será destinado à construção de um parque turístico, instalação e revitalização de praças e pavimentação de ruas e avenidas, né? E aí você está tendo aí algumas das imagens dos principais bairros, como o Ivoti, Suarão, Umuarama, Belas Artes, Centro, Balneário Gaivota, Jardim Itapéu, Balneário Iemanjá, Balneário Praia Mar, Chácara Itamar, Jardim Rio do Poço 2, Praia dos Sonhos, enfim, o Oásis. Esses são alguns dos bairros que compõem a cidade de Itanhaém, e você está privilegiado aí tendo uma imagem aérea de uma das cidades que mais cresce no litoral sul, além das belezas das suas praias. Itanhaém, 488 anos, recebendo os parabéns do Hora Geral. Um abraço ao prefeito Marco Aurélio, prefeito de Itanhaém, fazendo um belíssimo trabalho. Olha, prefeito, se não estivesse fazendo, eu ia falar, ia puxar a orelha. Mas eu tenho ido sempre que posso em Itanhaém, e lá é um local belíssimo. Cresce o litoral sul, cresce a cidade de Itanhaém. Parabéns pelos seus 488 anos. E a gente volta amanhã com o Hora Geral. Amanhã uma entrevista importante com a médica psiquiatra, a doutora Daniela Samico. Você não pode perder. Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Não esqueça da sua máscara. Tchau, tchau. A Câmara de Guarujá tem assegurado total fiscalização de seus contratos. Nossas despesas são monitoradas por 11 funcionários efetivos dentre gestores e fiscais. Temos ainda uma controladoria que supervisiona todo esse trabalho. Dessa forma, mais recursos vão para a população. Afinal, tudo que é economizado é revertido à Prefeitura. Nosso compromisso é que mais conquistas sejam alcançadas. É a Câmara de Guarujá, cada vez mais transparente e comprometida com você. Auto Posto São José de Santos, seu combustível com procedência e qualidade comprovada. Aqui o seu carro tem o tratamento que merece, porque afinal faz parte da sua família. Queira o melhor para o seu veículo, abasteça no Auto Posto São José. Lá você encontra também uma loja de conveniência completa e o serviço de ducha para o seu veículo. Ducha azul com cera vegetal. Auto Posto São José fica localizado entre as avenidas Conselheiro Nébias e Francisco Glicério, ao lado da Faculdade Unimes. Auto Posto São José. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.